que, para ser bem feita, precisa ser feita dentro da lei e dentro da Constituição. Muito obrigado, senhor ministro. Passo a palavra agora ao ministro Sérgio Moro, por 7 minutos, para que possa responder os questionamentos. Eu agradeço aqui as referências da deputada Bia Kicis. E, muito bem lembrado, semana passada houve uma decisão, quarta ou quinta-feira, não tenho muito bem lembrança, mas do Corregedor Nacional do Ministério Público, do CNMP, né, e ele basicamente arquivou uma representação apresentada contra o procurador Deltan Delagnol com base nessas referências. Então, vou permitir aqui a leitura da ementa. Considerando a inexistência de autorização judicial para interceptação telefônica ou telemática das referidas mensagens, a obtenção dessas afigurou-se ilícita e criminosa, o que a torna inútil para a deflagração de investigação preliminar. Unicamente em homenagem ao princípio da eventualidade, uma análise persecutória das mensagens em questão, conjecturando a sua existência e a sua fidelidade à realidade, bem como a autorização judicial para interceptação, não revela ilícito funcional. Então, o que nós temos? Mensagens obtidas por hackers criminosos contra agentes da lei envolvidos em processos anticorrupção. Ataque de hackers criminosos para invadir aparelhos de agentes da lei que estão atuando em processos anticorrupção. A divulgação dessas mensagens sem verificação de autenticidade. A recusa em apresentar essas mensagens a uma autoridade independente que possa certificar do acerto da autenticidade dessas mensagens. Terceiro, indicativos, como vem se revelando desde o início, de edição desse material pelo veículo envolvido na sua divulgação. E aqui, não só o corregedor, vários juristas, despido o sensacionalismo com o qual essas mensagens têm sido divulgadas, o reconhecimento de que não tem ilicitude aparente nessas mensagens relacionadas. Quem nunca foi juiz e recebeu um advogado, e depois do advogado efetuar, vamos dizer assim, uma audiência, o juiz dá algum conselho, olha, acho que não deve se exaltar na audiência, um estagiário, olha, você pode agir dessa forma. Eu lembro lá, durante uma audiência, não tinha uma relação com o advogado do ex-presidente, porque ele adotou uma atitude beligerante em audiência. Né? Nós todos vimos, isso foi transmitido, que ele adotava aquela postura ofensiva, né? Beirando as ofensas em praticamente todas as audiências. Então é impossível ter uma relação, não é, mais cordial. Mas eu lembro um episódio que durante a audiência ele quis contraditar um acusado, não é? E contradita é um expediente processual direcionado exclusivamente a testemunhas, e eu, vamos dizer assim, discretamente dei um toque nele, falei, doutor, tem certeza que vai contraditar o acusado? Né? É uma medida destinada à testemunha. E ele percebeu que estava entrando num erro e recuou. Isso é quebra de imparcialidade? Né? Sobre o fato de ter aceito o convite do senhor presidente Jair Bolsonaro, eu já falei sobre isso 30 mil vezes, né? E assim, claro que eu compreendo críticas. Quando eu aceitei, saíram críticas na imprensa, compreendo se eventuais procuradores ficaram insatisfeitos, se eventuais policiais ficaram insatisfeitos, se alguns colegas juízes acharam que eu não deveria acatar, mas eu acatei e falei isso publicamente, e esse é o meu propósito. Eu assumi com o objetivo de consolidar os avanços anticorrupção da Operação Lava Jato. Nós passamos aí por 5 anos com sombras de retrocesso. Essas sombras permanecem em menor nível. E eu vi o exemplo das mãos limpas na Itália. Todo aquele esforço anticorrupção
gerou uma frustração de expectativas, porque houve uma reação legislativa. E a minha compreensão foi que, assumindo uma posição forte dentro do Poder Executivo, eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso. E mais, eu não quero barrar o retrocesso, eu quero avançar. E nós temos avançado, não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado e o crime violento. Nós temos estatísticas que demonstram, não são estatísticas meramente oficiais do Ministério da Justiça, mas mesmo as estatísticas oficiais revelam uma queda de cerca de 23% de número de assassinatos no país desde o início do ano. Estatísticas de outros institutos que são não muito amigáveis ao governo revelam que essa queda progride até agora esse semestre, e ela é substancial em todo o país, em vários outros índices de criminalidade. Nós isolamos as lideranças, um dos primeiros atos, junto com o governo do Estado de São Paulo, nós isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país, a mais perigosa. Fizemos isso 12 anos, após 12 anos que eles deveriam ter sido isolados. Nós temos isolado essas lideranças. Há um aumento do número de prisões, há um aumento do número de apreensões de drogas, há operações de erradicação de drogas nos países vizinhos. Nós estamos aprofundando a cooperação jurisdicional, estamos aumentando o quadro de policiais federais, de policiais rodoviários federais. Nós estamos trabalhando firme, seguindo o compromisso que assumimos lá com o senhor presidente. Me pedem novamente, reconheça qual o diálogo. A grande questão é que nós não temos essas mensagens, elas podem ser adulteradas parcial ou totalmente. Algo dali que consta pode ser autêntico, mas palavras podem ser inseridas. Eu não tenho essas mensagens de 3 anos atrás, mas eu lhe asseguro que atuei com correção e dentro da legalidade e com imparcialidade. Isso é confirmado pela manutenção das minhas decisões, pelas instâncias recursais, em sua grande maioria, e pelos números da própria Operação Lava Jato, reconhecida não só aqui no Brasil, mas em vários países como uma das maiores operações contra a corrupção da história. Passo a palavra agora à deputada Maria do Rosário. Apenas esperar.